Então, aqui, nós vamos falar hoje de um parasita muito importante. É um parasita reemergente, né? Ele teve durante um período sumido e depois de um certo tempo para cá, esse parasita vem surgindo principalmente na era dos imunossuprimidos, né? Então, pacientes que usam corticosteroides, que usam outros imunossupressores, os imunobiológicos, pacientes transplantados, pacientes com imunodeficiência adquirida, com AIDS, né? Esses pacientes, eles têm uma tendência de ter alguns parasitas, e esses parasitas muitas vezes têm um curso diferente nesses pacientes, né? O que seria numa pessoa, vamos falar assim, sadia ou não imunossuprimida, seria assintomático ou oligossintomático. Num paciente imunossuprimido, isso pode levar a uma cronicidade de sintomas e, inclusive, levar à morte desse paciente, né, ao óbito. Nós vamos ver por que aqui. A estrongiloidíase é uma doença localizada, mas que pode se tornar uma doença sistêmica na dependência desse sistema imunológico aí e da parasitemia, claro. Bom, nós estamos ainda nos eumintos, né? A classe, como nós já vimos, que é grande, Nematódia, família Strongyloididae, né? E o Stercoralis, o Strongyloides stercoralis, é a espécie que nós vamos estudar. Existem várias espécies de Strongyloides, mas a que parasita o humano é Stercoralis. Esse Stercoralis também parasita outros animais. O cavalo, por exemplo, pode ser parasitado por algumas espécies de Strongyloides, inclusive o Stercoralis, tá? Então, nós vamos estudar essa espécie e vamos ver como que ela interage com o ser humano aí. Morfologicamente, eu tenho indivíduos... Aqui é uma coisa interessante, que a gente precisa ter um conhecimento de genética para trabalhar um pouquinho com esse conceito que nós vamos falar aqui, das formas de vida dos Strongyloides. Então, eu tenho a fêmea partenogenética parasita. Essa fêmea, ela é ovovivípara e ela elimina ovos larvados que contém lá dentro uma larva rabiditoide. Tá? Essa fêmea, ela vive aí no tubo digestivo do ser humano, aderida aí à parede intestinal. Nós vamos ver que há uma predileção pelos Strongyloides a região proximal do duodeno, né? Então, ele acomete aí bulbo duodenal, segunda porção duodenal, terceira porção duodenal, é um local mais comum desse parasita. Podendo, claro, descer e atingir aí jejum, menos frequentemente ilho, né? Mas o local mais comum aí é o duodeno. A fêmea de vida livre e o macho de vida livre, que o próprio nome diz, eles vivem no meio ambiente, né? Os ovos excepcionalmente aparecem nas fezes, nós vamos ver por quê. Normalmente, como a fêmea partenogenética, ela coloca ovos larvados, até chegar lá embaixo, no trânsito normal do tubo digestivo, esses ovos eclodem e o que é eliminado, na verdade, são larvas, né? Isso dificulta até, inclusive, um pouco o diagnóstico através do exame parasitológico de fezes. Nós vamos ver que é importante a gente, quando pensar nos Strongyloides, orientar o laboratório, porque às vezes ele faz alguma técnica diferente, como é uma técnica que chama Bermo-Moraes. Nós vamos ver isso mais para frente. Indivíduos com diarreia, é claro que esse trânsito intestinal ele é muito aumentado, consequentemente os ovos conseguem chegar sem ainda eliminar essas larvas. Eu tenho a forma larvária, que aí eu tenho a rabiditoide, que é L1, L2, ela vive no meio externo nas fezes, mas também pode estar presente aí em secreções como bilis, carro, urina, o líquido duodenal, a pleura, o líquido cefalorraquidiano. É claro que quando ela se encontra nesses outros órgãos, como no sistema nervoso central, no pulmão, na pleura, né, e na urina, é porque houve uma disseminação do parasita. Então é a forma mais grave, a forma disseminada dessa parasitose. As larvas filarioides são representadas pela L3 infectante,
que é a larva que também está no meio externo, que contamina o homem. Nós já podemos imaginar como, né? Porque ela está ali na matéria orgânica, e nós vamos ver aí que ela pode ter uma penetração ativa ou não no ser humano. Muito bem, vamos colocar isso. Vamos ver primeiro aqui, ó, as fotos, né? Representativas, a fêmea partenogenética, o macho, a fêmea de vida livre. A larva rabiditoide e filarioide, vocês lembram lá da biologia, que o que difere as duas basicamente é o esôfago, né? Há uma compressão no esôfago de uma delas, né? Isso é mais para biólogo, tem um pouco de significado clínico para a gente. Esses são os ovos que raramente são vistos, justamente porque eles eclodem antes, aí ainda no tubo digestivo, e o que é eliminado são as larvas nas fezes. Bom, para entender o ciclo biológico, é preciso entender essa carga genética aqui. Então, eu tenho a fêmea partenogenética, que ela tem uma carga genética 3N. Tá? Essa fêmea partenogenética, ela pode fazer ovoposição de 3 formas. Ela pode fazer a ovoposição, né, o ovo contendo uma larva rabiditoide triploide, tá? Que é 3N. Então, essa larva 3N, ela vai gerar já no meio externo a larva filarioide infectante. Nós vamos ver que isso aqui representa um ciclo que é mais direto. A larva, a fêmea partenogenética, pode fazer ovoposição de ovos contendo larva rabiditoide diploide, que é 2N. No meio externo, essa larva vai se transformar nas fêmeas de vida livre no meio ambiente. E, por último, essa fêmea pode fazer ovoposição de larva rabiditoide haploide, o ovo contendo a larva rabiditoide haploide, que é 1N, a carga genética dessa larva. E, no meio externo, esse ovo vai eclodir, liberar essa larva, ou essa larva já sai no tubo digestivo, com a carga genética 1N, e no meio externo vai se transformar em macho de vida livre. O primeiro lá, a larva rabiditoide triploide dentro do ovo, que vai originar no meio externo a larva filarioide infectante, esse primeiro é o ciclo direto. Os dois últimos, eu tenho um ciclo indireto, né? Como que a fêmea faz isso, né? Isso não se sabe muito bem, mas condições de temperatura, algumas substâncias oxidantes, então ela vai liberando esses ovos com essa carga genética sem fatores muito pré-definidos, né? Então nós vamos ver como é que vai acontecer esse ciclo. Primeiro vamos falar do ciclo direto, ou seja, eu tenho a larva rabiditoide triploide. Essa larva tem uma carga genética 3N, como tem a fêmea partenogenética. Quando essa larva cai no meio externo, o homem evacuou lá, ou os dejetos aí, né, da evacuação foram levados para o lugar inapropriado. Quando essa larva ela encontra condições ideais de temperatura, luminosidade, umidade, ela evolui ali por 24 a 72 horas no solo, nessa matéria orgânica, e ela se transforma na L3 infectante, que é uma larva 3N. Tá? Essa larva tem um poder de penetração ativa na pele e mucosa. Então, o ser humano descalço, que assenta ali naquela matéria orgânica, ou que põe a mão na matéria orgânica, ou mesmo levando aí essa matéria orgânica através de mão ou objetos contaminados até a boca, essa larva tem um poder de penetrar tanto em mucosa quanto na pele. Ela consegue quebrar a camada córnea da pele ali e penetrar ali através da pele que estava íntegra anteriormente, mas que a larva conseguiu abrir ali um orifício, né? Após essa penetração ativa na pele, que é o principal mecanismo, há uma migração nesses tecidos, né? A circulação venosa e linfática dessa larva, e ela acaba chegando no coração. Chegando no coração, ela chega no coração direito, né? Ela vai passar pelo átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, e vai chegar até
os vasos pulmonares, e quando ela chega no capilar, na membrana capilar alveolar, ela perfura essa membrana capilar alveolar e acaba caindo dentro do alvéolo. Nessa mudança, há uma troca de oxigênio muito grande, de gases, né, CO2 e oxigênio ali, o ambiente da larva muda e ela faz uma muda dentro já do alvéolo. Então ela passa de L3 infectante para L4. Inicialmente, com movimentos próprios, ela sai do alvéolo, sobe através dos bronquíolos, né? Chega a brônquio terciário, brônquio secundário, brônquio primário, ali já com a ajuda dos movimentos ciliares que tem ali nesses brônquios maiores na traqueia, ela vai chegar até a faringe, né? Laringe, faringe, e aí é como se fosse um pigarro. Ou você vai cuspir esse pigarro, né? Essa secreção com a larvinha, né? Ou você vai deglutir, que é o que acontece na maioria das vezes. Ela passa pelo estômago, chega até o intestino delgado, e ali o ciclo se completa, ela se desenvolver na L4 em fêmea partenogenética adulta, que vai fazer a ovoposição depois de 15 a 25 dias do contato. Então, a partir do momento que eu tive contato com a larva, que a larva penetrou na pele ou na mucosa, para aparecer ovos nas fezes, né, ou larva nas fezes, que é mais comum, eu preciso de 15 a 25 dias, que é o período pré-patente. Então, esse é o ciclo direto da contaminação com larva L3 infectante 3N até a produção de ovos pela fêmea partenogenética que aquela larva evoluiu. Vejam que ela passa pelo pulmão. Então, aqui também é um parasita, é o último dos parasitas que fecham para a gente aquele grupo especial chamado NASA. Né? A gente pode colocar um Ezinho na frente, o NASA é NASA de Necator, Ancilóstomo, S de Strongyloides, A de Ascaris e o E, que é o Schistossoma, porque ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Esse grupo NASA, que faz o ciclo de Loss, ele é responsável pode acometer sintomas pulmonares, mas ele é responsável também por uma entidade clínica que se chama síndrome de Leffler. Né? Nós já vimos isso aí nos outros parasitas e vamos revisar aqui. Lembra que eu contei a história aí do tio Eloy, né, da Lorenza, que foi um grande cirurgião, e que, na minha opinião, uma época que ele teve internado, tratando de pneumonia, na verdade, o que ele teve, para mim, foi uma síndrome de Leffler, né? Fez uma eosinofilia muito importante periférica, fez um quadro de pneumonite, já estava sendo tratado há algum tempo com antibacterianos, sem resposta. Acabou que ele foi transferido para Belo Horizonte, mas antes de ir nós fizemos antiparasitário nele, e em 72 horas houve uma queda muito drástica da eosinofilia que ele estava tendo. Acabou que fez vários exames, não descobriram o que foi que aconteceu, mas ele melhorou. Então, na minha opinião, o que ele teve aí foi uma síndrome de Leffler, com todos os comemorativos que ela possa dar. Né? É um diagnóstico difícil, mas tem que ser lembrado nesses casos refratários. O ciclo indireto já acontece da seguinte maneira: eu tenho lá a larva rabiditoide 2N ou a larva rabiditoide 1N. Então, a eliminação de uma larva com carga diploide ou haploide. Essas larvas no meio externo, né, 18 a 24 horas, elas sofrem as mudas e elas se transformam ainda no meio externo. A larva rabiditoide diploide em fêmea de vida livre e a larva rabiditoide haploide em macho de vida livre. Ao acasalamento, né, o macho fecunda a fêmea no meio externo, né, com aquelas condições de calor, umidade, matéria orgânica, e com esse acasalamento, essa fêmea de vida livre, ela bota ovos 2N mais 1N. Então, 2N que é a carga dela, mais 1N que é a carga do macho. Eu tenho aí ovos com larva rabiditoide agora 3N, porque juntou a carga genética do macho e da fêmea. Né? Então, essa larva rabiditoide 3N agora, ela é indistinguível daquela do ciclo direto. Essa larva é uma larva infectante, né? Uma larva infectante, e ela vai fazer o ciclo idêntico à outra a partir de agora, fazendo a penetração em pele e em mucosa, para poder fazer aquele ciclo todo de passagem pelo pulmão,
subida pela traqueia, sendo deglutida, chegando no intestino delgado para se transformar em nova fêmea partenogenética. Tá bom? Muito bem. Essa é a foto, né, do microscópio da larva rabiditoide, tá? Essa é a foto da larva filarioide, né, na microscopia. E o ciclo, como nós já vimos, né, ele depende, então, principalmente da penetração ativa na pele, tá, mas também podendo penetrar através da mucosa, quando essas larvas são levadas até a boca. Bom, a heteroinfecção ou primo-infecção é a principal via de transmissão, né, em que a L3 penetra na pele ou na mucosa, mas eu posso ter outras formas de transmissão, entre elas a autoinfecção externa. Então o sujeito já está infectado, ele já está com a fêmea partenogenética lá no duodeno dele, há a produção de larvas, e essas larvas, elas são eliminadas nas fezes, só que por uma condição higiênica ruim, acaba que essas larvas ficam na região perianal, né? Ou perineal, né? Eu tenho o períneo ali, que é a região que se situa no homem entre a bolsa escrotal e o ânus, e na mulher entre a vagina e o ânus, né? Ele fica nessa região perineal ou perianal, em volta do ânus. Normalmente agarrado em restos de fezes, isso é mais comum em criança ou em idoso, né? Ou pacientes que a condição higiênica é pior, tá? Então, ali tem matéria orgânica, tem calor, tem umidade, essa larva rabiditoide acaba se transformando em L3 infectante e penetra na pele do sujeito ali mesmo, sem ter ido para o meio externo de matéria orgânica de solo, né? É raro de acontecer, mas pode acontecer, e isso faz com que haja uma cronificação do parasitismo muitas vezes. A outra, que é mais rara ainda, é a autoinfecção interna. Antes mesmo de ser eliminada, essa larva penetra novamente no tubo digestivo. Então, eu tenho a larva rabiditoide no intestino, após a fêmea fazer a ovoposição lá no duodeno, lá em cima, ela é eliminada, essa larva rabiditoide, ela vai descendo no tubo digestivo, e por uma lentificação, muitas vezes, do trânsito intestinal, essa larva já se transforma no meio ainda intraluminal do tubo digestivo, em L3 infectante, e vai penetrar na mucosa. Isso também é responsável por uma forma mais intensa, normalmente, como hiperinfecção, e algumas vezes até como uma forma disseminada. Como eu disse, é preciso ter um parasitismo grande, mas também é preciso de ter um sistema imunológico mais debilitado. Então essas condições são necessárias, uma ou outra, ou às vezes as duas, para que haja a forma disseminada. Quadro clínico, como eu disse, se eu tenho um parasitismo não tão grande e tenho um hospedeiro imunocompetente, a maioria das vezes eu vou ter um paciente assintomático. O quadro é mais importante nos imunocomprometidos, como nós já falamos, podendo evoluir com quadros crônicos, quadros disseminados, quadros graves, né? E o parasita pode fazer aí os sinais e sintomas através de ação mecânica, ação traumática, irritativa, tóxica e antigênica, né? Então ele pode perfurar a membrana, perfurar a mucosa, liberar substâncias que são antigênicas, que vai formar reação antígeno-anticorpo, liberar substâncias que são pró-inflamatórias, né? Ele pode obstruir pequenos ductos e por aí vai. Então, existem 3 etapas aí, quando eu tenho sinais e sintomas clínicos, tem 3 etapas da doença. A cutânea, que é aquela que a larva penetrou na pele, então, claro que eu vou ter uma reação ali, né? Então, esse paciente, ele tem uma dermatite, ele tem um eritema, ele tem um tumor, né, que é o edema, ele tem calor local. O diagnóstico aí não é firmado, não tem nem como, porque qualquer corpo estranho que entre na pele vai dar uma reação como essa, né? E se não houver uma infecção secundária bacteriana por aquela lesão de continuidade na pele, essa fase cutânea ela passa rapidamente, alguns dias. Posteriormente eu tenho um ciclo pulmonar que na maioria das vezes eu não tenho sintoma,
mas pode variar aí com o quadro de uma pneumonite leve, com tosse, um pouquinho mais de expectoração, às vezes uma febrícula, até quadros mais graves que imitam pneumonia, né? Com falta de ar, dispneia, com infiltrado inflamatório migratório. Vamos lembrar aqui que a fisiopatogenia da síndrome de Leffler é um infiltrado inflamatório eosinofílico migratório no parênquima pulmonar, né? Então, os eosinófilos migram ali dentro do pulmão, causando um processo inflamatório, né? E que simula muito uma pneumonite e que pode abrir porta para uma bactéria vir fazer uma pneumonia bacteriana. E a fase intestinal é aquela que a larva partenogenética, ela está lá no duodeno, né? E ela vai acabar se aderindo à mucosa e causando um processo inflamatório na mucosa. Eu não tenho a foto aqui, eu vou até colocar, na segunda-feira eu dei uma aula na endoscopia, para o pessoal da endoscopia, em que eu falei sobre duodenites. E um dos assuntos foi a duodenite por estrongiloide. Tem uma publicação de um grupo paulista, que contava na época com o endoscopista mineiro, o Dr. Felipe Retz, que está em Belo Horizonte hoje. Essa foto eu até apresentei. E eles tiveram uma hemorragia digestiva num paciente em São Paulo, muito intensa. Quando entraram com o endoscópio, era uma duodenite erosiva grave. E na biópsia, para surpresa deles, no histopatológico, veio lá os estrongiloides, né, nas criptas duodenais, né? Então, causando ali linfangiectasia, causando inflamação, causando erosão. E uma das manifestações, é uma coisa rara, por isso que foi publicada, hemorragia digestiva volumosa. Muitas vezes você tem anemia, você tem pequenos focos hemorrágicos que levam a anemia e tal, mas uma hemorragia, né, como apresentada nesse caso endoscópico, é uma coisa mais rara de acontecer. Essa é a forma intestinal. Além de erosões causando anemia, causando hemorragia, que é raro, sintomas mais comuns são sintomas de absorção. Então, eu posso ter diarreia, eu posso ter um pouco de ceatorreia, eu posso ter flatulência, aumento de gases. Como é no duodeno e é um processo inflamatório, eu posso ter um quadro clínico também que simula muito uma gastrite, né, péptica, né, um quadro péptico, um quadro ácido relacionado. O paciente pode ter um desconforto em queimação, tipo uma azia, uma dor em queimação na região do hipocôndrio direito, que pode muitas vezes ser motivo do paciente ir para uma endoscopia, ou que pode ser motivo do paciente usar muitas vezes remédio para o estômago, achando que o problema é realmente na dependência do ácido, né? E é claro que é muito mais comum, por isso que o paciente muitas vezes faz esse teste terapêutico com remédio. Então, naqueles casos que eu tenho um quadro de dispepsia, são sintomas relacionados ao estômago, relacionados à doença ácido, como azia, como queimação, principalmente a queimação, a dor em queimação no hipocôndrio direito, e que não está melhorando com a medicação convencional gástrica, o paciente às vezes já fez endoscopia, eu tenho que pensar nisso aí. No nosso país eu não posso descartar esse quadro do estrongiloide no duodeno. Muito bem. Nós já passamos praticamente por tudo isso, então aqui só lembrando o quadro cutâneo, né, decorrente aí da passagem da larva pela pele, dando dermatite urticariforme. O quadro pulmonar, nós já vimos também, com expectoração, febre, podendo levar a quadros mais severos, como a síndrome de Leffler. O quadro intestinal, esse quadro que eu falei para vocês, levando a dor epigástrica e hipocôndrio direito, a região do estômago duodeno, simulando muitas vezes uma gastrite, podendo dar náusea, podendo dar vômito, e eu divido muitas vezes esses sintomas em enterite catarral, edematose e ulcerosa. A primeira, eu tenho uma diarreia com o aumento do catarro, da secreção produzida pelas glândulas. A segunda, uma enterite edematosa, ela dificulta a absorção. Então, o paciente vai ter lá, muitas vezes, fezes com gordura, diarreia com gordura, de odor muito fétido, e pode evoluir com uma síndrome desabsortiva, levando a emagrecimento, a cronificação do problema. E a enterite ulcerosa é mais grave, eu tenho erosões, posso ter ulcerações, esse quadro que eu falei para vocês que foi publicado, só que lá eu não tive um ilho paralítico, eu tive, na verdade, hemorragia digestiva. Né? Pode acontecer.
Aqui, nessa inflamação, o organismo tenta controlar e ele vem através de fibrose. E essa fibrose pode levar a um ilho paralítico, que é um intestino que movimenta pouco por causa dessa resposta de fibrose. Matheus está perguntando se tem algum prejuízo renal. Na forma convencional, não, Matheus. Mesmo eu tendo a forma disseminada, o que o estrongilose pode fazer é uma hematúria, né, que é um pouco de sangue na urina, ou uma proteinúria, através da lesão antígeno-anticorpo, né? Então, normalmente eu não tenho uma insuficiência renal nessas formas convencionais. Na forma disseminada, como é uma doença que pode dar vômito, pode dar diarreia, é uma doença que pode evoluir com insuficiência respiratória, na síndrome de Leffler, acaba que, de maneira secundária, o rim pode sentir. Então, eu posso evoluir com uma insuficiência renal secundária às complicações da forma disseminada. Isso pode acontecer. Mas, de forma direta, eu não tenho um prejuízo grave para esse rim, não. Não é um habitat convencional do parasita, tá? A forma disseminada, como nós falamos, olha lá, posso ter infecção bacteriana secundária, porque o paciente já é imunocomprometido, mas na maioria das vezes eu tenho um quadro de dor abdominal, náusea, diarreia, uma pneumonite hemorrágica, broncopneumonia, né? Anemia, eosinofilia periférica, posso ter incontinência urinária, o parasita pode estar lá no músculo detrusor da bexiga, por exemplo, até na bexiga, posso ter palpitação, tontura, astenia, insônia, emagrecimento, né? Casos mais severos, com desnutrição, eu posso ter ascite, perfuração intestinal, posso ter parasita, ou o próprio parasita, ou mesmo os imunocomplexos dando artrites, né? Veja que o quadro disseminado é um quadro grave, de diagnóstico difícil da gente pensar que um parasita possa fazer isso. Mas em pacientes imunocomprometidos tem que ser pensado isso, né? O diagnóstico, como um parasita intestinal, mais fácil seria se eu fizesse o exame de fezes, né? O EPF convencional, ele perde muito, porque é larva, né? Então, métodos de concentração, como o Berman-Moraes, o método de Rugai, sempre em 3 amostras, tá? Para aumentar a minha prevalência aí de diagnóstico. Coprocultura pode ser feita, mas a coprocultura aí eu quero saber a larva, né? Mais feita em trabalhos científicos, menos frequentemente. Na verdade, na prática diária, o exame de fezes é o mais utilizado. Exame sorológico também eu guardo mais para inquéritos epidemiológicos, e aí eu posso pesquisar IgM na fase aguda e IgG na fase crônica, e aí estão algumas metodologias, como imunofluorescência, hemaglutinação ou ELISA. Exame de escarro é mais para aquele componente pulmonar, quando o paciente tem a síndrome de Leffler, por exemplo, ou um quadro de pneumonite, né? Interessante que o exame endoscópico ele pode ajudar. Então, aqueles casos refratários de sintoma que eu não estou tendo como fechar esse diagnóstico, eu posso fazer aí o exame endoscópico. E aí o exame histológico, ele tem vou falar assim, uma acurácia diagnóstica maior, né? Eu faço a biópsia do duodeno e, como eu disse, a gente pode encontrar esses parasitas penetrando ali na mucosa e submucosa, né, do tubo digestivo, do duodeno. Com uma menor acurácia, mas também ainda melhor do que o exame de fezes, eu tenho um aspirado do líquido duodenal, né? Então, o aspirado eu não faço a biópsia, eu apenas colho o líquido duodenal e algumas vezes essas larvas, ou o próprio indivíduo adulto, vem nesse líquido aí que vai ser analisado posteriormente. Mais difícil no nosso dia a dia de fazer, então quando a gente precisa fazer uma endoscopia, a gente já faz a biópsia logo de cara, que é o que foi que aconteceu com esse caso que eu estou falando, que é de São Paulo, da hemorragia digestiva. Foi colhida uma biópsia, sem saber qual que era o agente daquela hemorragia digestiva, e aí no histopatológico eles viram o parasita na mucosa. Muito bem. A distribuição geográfica é mundial, sobretudo em países subdesenvolvidos, né? América do Sul, África, como nós já vimos aí, a via de contaminação mais comum, é preciso do indivíduo ter contato com matéria orgânica, com o solo, então países tropicais, principalmente, né? O andar descalço, trabalhar na terra, em bosques, em lugares argilosos, né?
facilita aí essa contaminação. Epidemiologicamente, a estrongiloidíase ela tem se modificado nos últimos anos, trazendo pacientes mais graves, tá? Não só pela era do HIV, né, da década de 80 para cá, mas sim pela era do transplante, né, 90, anos 2000, o aumento de transplante aumentou muito, o aumento de pacientes imunocomprometidos ou que usam imunossupressores aumentou muito, consequentemente eu tenho casos de estrongiloides mais graves e mais crônicos do que antigamente. Muito bem. Profilaticamente, esses pacientes devem ser tratados quando feito o diagnóstico para que evitem a transmissão. Então, todo mundo que eu tenho parasitose eu tenho que tratar. Tomar cuidado com o alimento, né, com água potável, o alimento, as verduras, frutas limpas, né? O uso de privadas com o tratamento de esgoto, porque a transmissão é feita de via fecal-oral, né? E a proteção aí com calçado, a proteção com luva quando for trabalhar com a terra, difícil isso, né, por causa da rotina do trabalhador rural, muitas vezes trabalha descalço ou de chinelo de dedo, acaba tendo contato aí com o solo, consequentemente com uma facilidade do parasita penetrar na pele. Educação sanitária e cívica da população, que é muito importante, né? É um parasita que ele ganhou uma prevalência maior nos tempos atuais, né? O tratamento dele é um tratamento muito fácil. Na verdade, nós podemos usar o albendazol, olha lá que um comprimido ao dia por 3 dias é suficiente. A ivermectina, esse é o padrão ouro de medicação para esse parasita. A dose é feita por quilo de peso, então vai variar aí com quilo de peso de 1 a 3 comprimidos em dose única. Tiabendazol também pode ser usado, a nicloxazanida também pode ser usado, né? Os nomes comerciais ali que eu já falei para vocês, o Anita, o Azox, a Trinida, também pode ser usado por estrongiloides. Se a gente tiver o diagnóstico firmado, a gente costuma reservar ali a ivermectina para esse parasita. Acho que já acabou, deixa eu ver aqui. Muito bem. Um parasita curto, parasita importante, olha aí, ó. Essa homenagem aí ao pai da Lorenza, meu professor, meu sócio, meu amigo. Esse slide já está aí há muito tempo. Isso era um cavalo meu, Euro da Mata Nova, né? Época boa aí, né? Muito bem, eu vou finalizando então essa aula com vocês, uma aula mais rápida por causa do tempo, foi à noite nossa aula. Volto a dizer que até o final de semana, até o domingo, eu vou mandar para a Yasmin aí, para ela, de segunda-feira, já disparar para vocês. O tempo só começa a contar a partir de segunda-feira, tá? Para esse trabalho nosso que eu vou dar um prazo, e ela vai passar para vocês também. A última atividade, depois de tudo, vai ser essa prova que nós vamos fazer no Canvas aqui, tá bom? Boa resto de semana a todos aí. Segunda-feira, 9h50, nós estaremos aqui, né? Faltam 2 aulas para a gente concluir nosso curso. E creio que vocês não vão ficar, em relação à minha matéria, não vão ficar em prejuízo, porque o que a gente faria em sala de aula, nós estamos fazendo aqui. Me coloco à disposição para qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu e-mail, tá? Aproveita esse tempo, como eu disse, para poder ler, não deixa a matéria acumular, para a gente chegar de energia renovada no segundo semestre. Eu não tenho muita dúvida que nós vamos voltar rápido aí à faculdade, os bons tempos, né? Prometo a vocês, espero ser convidado para a primeira chopada do segundo semestre, com certeza nessa eu vou. Normalmente eu não vou não, mas nessa eu vou. Muito bem, né? Nos encontraremos aí semana que vem, na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço a todos.